obra é do início do século passado. A casa é, na verdade, um castelo inspirado nas construções do Vale do Loire, na França. Em plena Curitiba, o Castelo do Batel, agora restaurado, guarda lembranças políticas de uma época. Quem nos conta é a TV Assembleia do Paraná. O primeiro proprietário foi Luiz Guimarães, um influente cafeicultor da época. Em 1947, o castelo foi adquirido por Moisés Lupion, que governou o Paraná por 2 vezes. Nos últimos anos, a casa passou por um minucioso processo de restauração que nós vamos conferir agora. Você vai conhecer os cantos e encantos deste palácio, que marcou época. Uau, gente, a reação é de espanto mesmo. Bom, e quem vai nos mostrar esta casa é o neto do ex-governador Moisés Lupion, o Marcelo, que está aqui para nos receber, e também Humberto Fogaça, que foi o responsável pela restauração do castelo. Essa casa, a história dessa casa, ela se mistura até propriamente com a história da sua família, né? Assim, uma ligação muito forte. Sim, exatamente. Meu avô, no início da vida pública dele, né, ele se elegeu governador do estado em 1947, foi exatamente no ano que ele tinha acabado de adquirir o castelo. Então, ele entrou na vida pública, passou a residir aqui também na mesma época no castelo. Então, foi um período longo de vida do meu avô, um período também de vida bastante intensa, política, social intensa, e o castelo fez palco dessa história. Né? O que se tem de acréscimo novo, evidentemente, são intervenções de iluminação para valorizar, exatamente, para valorizar o próprio espaço, mas de resto, os painéis, as temáticas das pinturas estão todas retratando os temas originais. Imagina aqui que nessa sala, o Salão Dourado, os seus avós tenham recebido assim, hóspedes ilustres. Com certeza, nós temos alguns registros fotográficos, inclusive nessa sala mesmo, por ser a sala mais elegante do castelo, assim, com um apelo mais artístico. A sala recebeu Juscelino Kubitschek, o presidente Dutra. Nós temos uma sala que era utilizada como salão de jogos, uma sala de estar, tinha uma mesa de bilhar aqui na sala. Daí, na época que o meu avô veio residir, ele transformou também em sala de estar. Aqui nós temos algumas fotos mostrando assim, acho que um pós-jantar, as pessoas tomando café aqui. Agora eu gostaria de mostrar para vocês, Fernanda, o espaço moderno, o espaço que foi concebido posteriormente, onde realmente os eventos de grande porte, onde os espaços são ocupados. Eles saem do castelo e entram no novo salão. Ele é ainda um palácio em que a pessoa é convidada a entrar e se sentir à vontade. Talvez esse é o diferencial, já que não temos equivalente na cidade. Esse é um palácio, antes de mais nada. Então ele tem aquela aura de grande residência da virada do século. Aqui nós temos nesse hall alguns elementos interessantes. Aqui tudo acompanha a mesma linguagem da pintura artística, né? Interessante que uma boa parte delas é pintura mesmo, não é papel de parede, uma boa parte é pintura. E todo o forro, né, todos esses detalhes, foi tudo restaurado conforme a concepção original. Nós temos um vitral maravilhoso, né, que foi atribuído a pintura ao Alfredo Andersen. E esse vitral retrata as cataratas do Iguaçu. E também é interessante lembrar que na década de 20, né, quando foi feita a construção do castelo, as cataratas do Iguaçu nem eram tão conhecidas aqui do público de Curitiba. Aqui tem um outro detalhe bastante importante, Fernando. Nós descobrimos, quando da recuperação das pinturas desses painéis artísticos, foram retiradas todas as repinturas que foram feitas posteriores. E foi interessante que
nós identificamos aqui uma recuperação, né, uma pintura posterior que foi feita pelo Miguel Bacum. Ali a gente observa bem o traço do Miguel Bacum na folhagem e possivelmente ele tenha vindo fazer esse restauro e acabou sendo bem recebido e acabou ficando e pintando todo o sótão do castelo. O Bacum, pelo tamanho da pintura, né, pela metragem pintada, realmente é uma obra, pelo ritmo que nos foi passado, ele trabalhando realmente num ritmo frenético de pintura, ele praticamente não parava nem para se alimentar, trazia um alimento até ele aqui, mas mesmo assim, nesse ritmo frenético, ele deve ter levado entre 6 meses a 1 ano, seguramente. Com certeza. É interessante a gente comentar que o Miguel Bacum, embora muitas pessoas talvez não conheçam, mas ele foi considerado aí o Van Gogh do Paraná, né? Tem alguns painéis que você nota assim aquela pintura impressionista, né? Muito destacada e é um estilo totalmente diferenciado, né? O estilo dele é inconfundível. Nós vamos reparar alguns outros painéis e daí ele foi para marinas, ele foi para o deserto, ele foi para touradas, ele esteve no Egito, enfim, daí ele deu asa à imaginação. Agora você vai na parte mais alta, que é o Torreão, e ali o Miguel Bacum também nos brindou com a sua arte. Então, Fernando, aqui a gente tem essa clara sensação, né, que o Bacum se viu num farol. A gente enxerga aqui o mar, enxerga as aves, e ainda com essa jogada dele você consegue enxergar também o subaquático. A história do Brasil, e em particular das Minas Gerais, contada pelos painéis da artista plástica Iara Tupinambá. Mineira de Montes Claros, Iara tem suas obras tombadas pelo Patrimônio Histórico de Belo Horizonte. A reportagem é da TV Assembleia de Minas. Os homens se despedem das mulheres e partem para a navegação no Rio das Velhas. O desbravamento do Rio São Francisco é o nome deste mural, hoje instalado no auditório da Faculdade de Educação da UFMG. O mural é o livro aberto onde lê o povo. A facilidade de contar histórias por desenhos é característica marcante de todos os painéis de Iara Tupinambá. O do Rio São Francisco foi um dos primeiros. Só em prédios públicos de Belo Horizonte existem mais 6. Todos foram tombados e agora fazem parte do patrimônio histórico da cidade. Ela faz parte de uma geração que incorpora uma visão social, né? Ou seja, como que esses ícones da história representam, na verdade, o povo brasileiro, a sociedade brasileira no seu fazer cotidiano. A preservação desses painéis tem uma história curiosa que começou aqui na Assembleia. Assim como outras construções de Belo Horizonte, o prédio do Poder Legislativo foi tombado pelo Patrimônio Cultural da cidade. Nesse processo estão incluídos não só o edifício, mas outros bens integrados, como obras de arte. E aqui dentro está guardado um dos painéis de Iara Tupinambá. E foi a partir do estudo dele que os pesquisadores decidiram tombar os murais da artista. O mural hoje está em um gabinete, mas aqui funcionava um restaurante. Eu achei que eu deveria colocar aqui um documento histórico, né? Não um painel de flores ou de delicadezas, mas um painel que contasse a história da conquista da terra. Outra obra que pretende ficar para o futuro é este painel em concreto que cobre a lateral do prédio da Fundep na UFMG. Com o nome de O Trabalho Humano, o mural de 1979 mostra mulheres na colheita, homens que serram e tocam instrumentos musicais. Um trabalho complexo de engenharia.
15 operários, um engenheiro calculista, um engenheiro de obras e 2 assistentes. Trabalho intenso também para pintar a Inconfidência Mineira, na reitoria da universidade. O mural, que levou mais de 1 ano para ficar pronto, mostra a conspiração dos mineiros descontentes com a coroa portuguesa. Tiradentes foi o único inconfidente condenado à morte por enforcamento. Personagem da história mineira que sempre encantou Iara. Nunca faço um Tiradentes derrotado, sempre um Tiradentes glorioso, espalhando a sua palavra de liberdade. Outros fatos marcantes do Estado estão no painel Pelos Caminhos de Minas, exposto no Tribunal de Contas do Estado. Índios e bandeirantes, o ciclo do ouro, a libertação dos escravos. Aos 87 anos, seu Alair se considera um privilegiado. O trabalho como porteiro na Receita Federal permite que ele observe todos os dias este mural. Mostra a descoberta do diamante na região do Cerro e Diamantina. Com as pedras preciosas, surgiram os nobres naquela região, como João Fernandes e Chica da Silva. Todo quadro é importante, mas aquele é um dos muito importantes. A Iara é uma artista viva, né? Eu acho que é uma história de Minas que é viva, então acho que a gente deve preservar, deve valorizar. A origem no sertão mineiro e o contato constante com as cidades do ciclo do ouro deixaram marcas em Iara Tupinambá, que estão sempre presentes nos painéis, agora parte do patrimônio histórico da cidade. Eu quero falar sobre Minas e especialmente falar sobre a história de Minas, que é uma história das mais ricas do Brasil. O Parlamento Brasil fica por aqui. Para você participar do programa com opiniões e sugestões, mande sua mensagem para a gente. O endereço do site é www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela sua companhia. Nós esperamos você no próximo programa. Até lá!